Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou do segundo ano B do Coque Balneário. Hoje eu vim falar sobre a Revolução Francesa, que foi um marco super importante para a história, onde foi basicamente a transição do fim da Idade Moderna ao início da Idade Contemporânea. Essa revolução durou de 1789 até 1799. Antes de estudar qualquer conteúdo de história, a gente precisa entender o contexto da época. O que estava acontecendo? A França estava num absolutismo parasitário da dinastia Bourbon, onde estava tudo em crise, a França estava quebrada, problemas climáticos que resultavam em fome, as terras eram da nobreza, do clero, e o povão se ferrava, a burguesia se ferrava, e é isso. Isso porque só eles que pagavam os impostos, né? Que a gente já chega lá. O modelo de sociedade era dividido em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado a burguesia e o povão. Só o terceiro estado que pagava impostos, ou seja, a burguesia e o povão. Nessa época nasciam as ideias iluministas, que foram a base da Revolução Francesa, né? Com liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1789, na reunião de Estados Gerais, onde basicamente era uma reunião consultiva para tirar a França do fundo do poço, onde 97% da população era do terceiro estado, 1% era do clero e 2% da nobreza, cada voto eram 3 votos, cada voto era um estado. Só que sempre a burguesia e o clero votariam por uma coisa para favorecer eles e o terceiro estado se ferrava. E assim o terceiro estado não vai gostar e vai declarar a Assembleia Nacional Constituinte. Afinal, sempre ficaria 2 contra 1 e nunca eles ganhariam alguma coisa. A primeira fase foi de 1789 a 1791. Aqui estão alguns grandes feitos dessa época, mas basicamente eles escreveram uma nova Constituição, onde teve a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era basicamente uma síntese iluminista. E também a Constituição Civil do Clero, onde basicamente agora o clero ele tá submisso ao Estado mesmo. E assim o clero se divide nos que aceitaram essa situação e os que não aceitaram. Sem contar a abolição dos privilégios feudais que já vinham acontecendo há muito tempo. Ou seja, a nobreza também vai pagar imposto. E aí surgiu o grande medo, onde as pessoas estavam ficando com medo do que vinha acontecendo com essas revoltas populares, e os nobres acabaram fugindo. Grande parte dos nobres fugiram da França e ficaram conhecidos como os emigrados. Chegou o dia da tomada da Bastilha. Em 14 de julho de 1789, a Bastilha é tomada pelo terceiro estado, onde a Bastilha era basicamente um lugar muito importante para a França, onde tinham os prisioneiros políticos e também muitos armamentos, ou seja, ferrou. O terceiro estado tá com tudo isso na mão, vai soltar um montão de gente, vai pegar esses armamentos e tira porrada e bomba. Nesse estado de calamidade, o rei vai tentar fugir na fuga de Varanés, só que ele acabou sendo pego e sendo preso. Por fim, a Constituição de 1791 fica pronta. Monarquia constitucional, um poder real limitado, uma revolução burguesa com voto censitário, ou seja, vota quem tem dinheiro, enfim, domínio burguês no poder. Aí começa a segunda fase, conhecida como Assembleia Legislativa ou Monarquia Constitucional. Ela permaneceu de 1791 a 1792. O rei tá enfraquecido e a Assembleia tá dominada pela burguesia. Só que a questão é que a burguesia começa a se dividir entre os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos são a esquerda. Foi aí que começou esse termo de esquerda e direita, por conta da posição deles nessa Assembleia. Os jacobinos eram a baixa burguesia, eles não estavam satisfeitos com o que já havia sido feito, para eles a revolução não tinha acabado ali e tinha muita coisa a ser conquistada. Eles estão defendendo uma radicalização da revolução. Os girondinos são a direita e eles são a alta burguesia. Para eles já tá suficiente tudo que já aconteceu, para eles já tá top. Mas principalmente porque eles acreditavam que o nome deles estava na reta, porque eles eram a alta burguesia. Já tinha se ferrado o rei, já tinha se ferrado o clero, já tinha se ferrado a nobreza, e agora a alta burguesia, será que se ferra? Então eles estavam imaginando que o nome deles estava na reta. Quando a Áustria e a Prússia se juntam ao rei, aí que os jacobinos piram. Eles proclamam que a pátria está em perigo. E aí que distribuem arma para toda a população e, né, ferrou. Com a Comuna Insurrencial de Paris, teve a Batalha de Velme, onde a França ganhou. E o rei e a rainha são considerados traidores e eles acabam sendo presos. E por fim, é proclamada a República, em 1792. Terceira fase começa, a Convenção Nacional. Domínio total dos jacobinos, é uma espécie de ditadura mesmo. Tivemos tabelamento de preços, né, a lei do preço máximo, uma nova Constituição de 1793. Ela foi popular e trouxe o sufrágio universal. Masculino, né, mulher não vota pra eles, né, enfim. Ensino primário gratuito e abolição da escravidão nas colônias. Mas houve uma nova invasão. Em 1793, a primeira coligação estrangeira formada por esses países invadem a França. Mas
a França vai ganhar deles. E aí começa o período do terror. Esse comitê era liberado pelo Robespierre que, meu Deus, mais de 30 mil pessoas foram guilhotinadas. Tudo nesse tribunal revolucionário onde as pessoas eram julgadas. Quem não apoiava a revolução? E é claro que rei e rainha acabaram sendo mortos em 1793, guilhotinados. Só que houve a queda dos jacobinos. Se iniciaram disputas internas entre eles. Sem contar a perda de apoio popular, porque eles estavam achando um absurdo a população, toda aquela matança e também a crise econômica que veio a acontecer. E aí veio a reação termidoriana, o golpe de 9 de Termidor. Os girondinos vão assumir o poder em 1794, Robespierre guilhotinado, e em 1795 mais uma nova constituição, a constituição que não acaba mais, e acaba que o voto censitário volta, então o voto quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro se ferra. Agora o governo vai estar em mãos de um diretório, que se inicia a quarta fase, que é denominada diretório. Agora a alta burguesia está no poder, ou seja, os girondinos. A segunda coligação estrangeira acontece, eles acabam invadindo a França, mas a França ganha novamente. Os girondinos, eles querem dar poder para alguém importante, para alguém que seja forte, para alguém que defenda a França. Quem estava em ascensão na época? Napoleão Bonaparte. E aí chegou o golpe de 18 de Brumário, onde Napoleão toma um poder bem maior na França. Tudo isso com o apoio dos girondinos. Esse golpe foi todo apoiado. E aí se inicia a Era Napoleônica, porque se você achava que não dava pra piorar, piora. Essa França tem história pra contar. E uma fase se encerra, né? Fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, onde muita coisa vai acontecer, coisas que influenciam o mundo até hoje, né? Porque, querendo ou não, o Napoleão influenciou muitas coisas a serem do jeito que são hoje. Muito obrigada, Chiu, por toda a atenção. Eu adoro suas aulas e espero que você goste desse vídeo.